Olá a todos, eu sou o Everton Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o professor Luiz Fernando Scheibe. Eu vou chamá-lo de Scheibe porque é como eu conheci e que é muito sonoro, é gostoso falar esse nome, então não tem como escapar. Luiz Fernando não vai dar certo, vai ser Scheibe mesmo, tá? Ele é geólogo, doutor em ciências em mineralogia e petrologia. Atualmente é professor voluntário da Federal de Santa Catarina, atuando nos programas de geografia, de pós-graduação de geografia e interdisciplinar em ciências humanas, com ênfase em geoecologia e hidrogeologia. Ele coordena em Santa Catarina o projeto Rede Guarani Serra Geral. É professor emérito da Federal de Santa Catarina, título concedido em dezembro de 2012. Bem-vindo, Chaves. Deixa eu falar, abrir o meu coração aqui. Você é o meu modelo que eu tenho que seguir. Eu quero estar bonito, simpático, sorrindo na sua longevidade aí, no trabalho que você está fazendo. Bem-vindo. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Então, bom, já deu para ver que é longa, né? A trajetória. Ainda bem, Eu ainda bem. nasci no Rio Grande do Sul, 1942. Falando sobre o frio, minha mãe conta sempre que no dia em que eu nasci estava nevando em Sarandi, o que não é uma coisa Não. muito comum. Mas diz que elas tiveram trabalho para me esquentar, que eu nasci meio azul de frio. Acho que é por isso que eu sou friorento até hoje. Mas saí de Sarandi, que é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, para fazer ginásio e curso científico em Passo Fundo, no Instituto Educacional, num colégio metodista. É, Muito interessante. Fiquei como um interno lá durante 6 anos, mas Olha, num regime muito bom. Era um regime de liberdade, com responsabilidade, diziam eles lá e tal. E isso aí me deu a oportunidade de estudar com bons professores lá e também de ser meio que rato de biblioteca. Eu tinha uma boa biblioteca no colégio e eu passei ela mais ou menos de cabo a rabo lá, meio sem muito critério, ia estudando ia lendo os livros por prateleira, assim, como uma coisa chegada. legal. Então, me deu possibilidade de ler muito. E até outro dia estava pensando, puxa vida, é uma oportunidade que hoje em dia é muito rara, porque eu mesmo já estou lendo muito pouco que não seja essas coisas rápidas aí que chegam pela internet, né? E eu imagino que os jovens de hoje também têm uma dificuldade danada de sentar e passar algumas horas Concentração, né? Concentração. lendo o livro concentrado, né? É. Então isso aí foi muito interessante. Ao Isso, final do curso lá, eu optei de uma lista de possibilidades, optei por cursar geologia e fiz desculpa interromper. geologia. Já tinha geologia? Já era curso de Então, geologia? era no ano de 1960 que eu fiz opção. Ah, Comecei em 61, ah. acho que eu entrei na quinta turma da Escola de Geologia de Porto Alegre. Ah, olha só. Recém haviam se formado os primeiros geólogos lá de Porto Alegre, mas já havia geólogos formados então. Que coisa. E comecei então a fazer o curso de geologia lá. Foi muito interessante também, porque a escola iniciando, praticamente não havia professores de geologia brasileiros. A gente teve professor de mineralogia, que era um uruguaio com experiência na França, professor de sedimentologia, que era um americano, sedimentologia e estratigrafia, americano vindo lá meio pelo ponto 4 naquela época, era um esquema de auxílio lá de exterior. Um professor francês apareceu lá para dar geoquímica,
tivemos que ter aulas em francês também, então isso aí nos deu também alguma oportunidade boa. A literatura praticamente toda, ou em espanhol, ou em inglês, ou em francês, né? E deu a oportunidade também de a gente se exercitar um pouco nessas línguas aí e aprender com uma boa variedade. E como é que você continuou para seguir a carreira de professor? Pois é, eu terminando o meu curso, houve uma oportunidade de vir para Santa Catarina para trabalhar na Secretaria da Agricultura, Hum. que naquela época estava interessada numa ocorrência de apatita, de fertilizante fosfatado, Ah, em Anitápolis. Era uma jazida importante que já certo. tinha, já tinham feito alguns estudos preliminares, mas eu vim para cá então. Por sorte, vim com mais um geólogo, viemos em dois então, e trabalhamos na Secretaria da Agricultura, basicamente fazendo a pesquisa para fosfatos na jazida de Anitápolis. Mas já no ano seguinte eu fui convidado para entrar na universidade Ah, que legal. como, professor auxiliar, instrutor de ensino, uma coisa assim. Uhum. E, então, desde 1966, eu estou também na universidade. Nossa, que beleza, é uma boa história isso daí. Você já está na universidade, eu estava lá pensando, eu nem pensava em ser geólogo, mas que legal, que legal. Conta pra gente, você tem um histórico longo de hidrogeologia. A hidrogeologia no Brasil, ela veio depois da geologia, né? A gente teve uma formação, a história do pessoal lá de Pernambuco, que trouxeram os franceses, tal, né? Mas você tem uma visão longa da hidrogeologia. Como é que você avalia a relação entre hoje o uso do solo, o desenvolvimento urbano e os impactos entre os recursos hídricos no Brasil, especialmente aí na região sul, onde a gente teve alguns problemas sérios de enchentes recentemente? Aham. Então, ao solo, é, a geologia. Bom, nós fomos treinados, enquanto estudantes de geologia, fomos treinados para fazer pesquisa de recursos minerais. Basicamente, a Sim. ideia era a pesquisa de recursos minerais. E claro que para isso também todas as interações das rochas com a atmosfera eram importantes por causa da formação de jazidas por concentração durante o intemperismo, coisas desse tipo, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos a possibilidade de trabalhar durante um tempo aqui na Secretaria da Agricultura com uma equipe que fazia o mapeamento o mapeamento dos solos de Santa Catarina. Então, com isso também tivemos muita ligação com isso. E, embora a ênfase do curso fosse essa da pesquisa mineral, propriamente dita, nós tivemos um professor, um engenheiro, professor, muito bom também de geologia aplicada à engenharia. Ah, Com ele a gente aprendeu bastante sobre a questão das fundações, das barragens, da geologia aplicada às estradas, etc. Isso aí também fez com que a gente sempre tivesse possibilidade de contribuir nessa questão do urbano, né? Da geologia nos sim. sítios urbanos. E aqui em Santa Catarina, infelizmente, é um campo fértil para estudar o problema dos riscos geológicos, Sim, né? sim. Nós temos tido diversos acidentes aqui muito graves relacionados ao risco geológico, né? Tivemos uma enchente
muito grande em Tubarão, em 1974, sim, que até anda meio esquecida, mas foi talvez a enchente em que houve maior número de vítimas fatais em Santa Catarina e tal. Depois disso, em 83, 84, em Blumenau, que foram Blumenau, as lembro. enchentes mais que assumiram, digamos, um papel mais amplo do ponto de vista da divulgação, da imprensa e É etc. verdade. Essa eu lembro. E de lá para cá, praticamente de 10 em 10 anos, nós temos um grande evento com muitos deslizamentos, inclusive na região sul, em Timbé do Sul, Jacinto Machado, no Natal de 95 também tivemos um grande evento. Em 2008, o evento aqui de Blumenau, Gaspar, Morro do Baú, e onde houve também muita coisa para ser feita, que está sempre presente essa questão do risco geológico aqui no nosso estado É, também. é verdade, é verdade. Eu fui a Blumenau depois do grande acidente lá, né? Eu fui um ano e pouco depois. É impressionante a capacidade de trabalho da população de Blumenau, né? Porque a cidade estava muito bem organizada, porque foi um acidente enorme que aconteceu lá, né? Pois é. É, Uhum. mas é interessante mesmo que ainda continue acontecendo. Isso me traz a pergunta aqui, a próxima pergunta que eu tenho para você, que é sobre esses desafios, né? A gente tem isso está ligado de alguma forma também à gestão das bacias, né? Porque a gente tem que entender bem o fluxo de água, por que que a água não se infiltra tanto quando deveria, então a velocidade dela no rio é muito mais alta, né? Como é que a gente consegue melhorar tudo isso daí para fazer uma gestão eficiente, integrada e que envolva políticas públicas de verdade, que a gente consiga que a gente técnico consegue imaginar um monte de coisa, mas parece que a gente não consegue chegar nos políticos, né? Esse é o problema. Então, naquele caso da enchente de Blumenau, que foi mais comentado, houve um pedido do governo do estado aqui e uma agência japonesa, Jaica. JICA, JICA, né? JICA, Japan International, International, não sei o quê. era de cooperação internacional, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, né? Isso. E eles mandaram alguns técnicos para cá e eles fizeram um grande projeto de intervenções na bacia do Rio Itajaí. E alguns professores lá de Blumenau, junto conosco aqui da UFSC, É, nós analisamos esse projeto e achamos que não era o caso de trabalhar naquele nível de intervenção. Seriam retificações do rio, seria um canal extravasor ligando a Foz do Itajaí com a Praia de Navegantes, nossa, grandes intervenções mesmo. E passamos a estudar quais seriam as possibilidades de ações não estruturais, que era exatamente isso que você estava sugerindo. Quer dizer, o isso. que pode ser feito, que não são necessariamente grandes ações estruturais, mas que podem auxiliar nessa retenção da água nas Isso. bacias, né? Nesse ponto, até a gente tem falado frequentemente aqui. Está na hora de deixar de pensar em bacia de drenagem para pensar em bacia de acumulação. Exatamente. Nós Concordo. precisamos fazer o possível para aproveitar toda a água que cai da chuva, para que ela se acumule dentro da bacia. É claro que, no caso urbano, muitas vezes a questão É da verdade. inundação, da enchente é um problema, mas tentar fazer com que a água se acumule. E para isso, primeira coisa é evitar desmatamento, o que é complicado aqui, Sim, porque a filosofia dos imigrantes que chegaram aqui
era de que tinha que derrubar o mato para poder trabalhar a terra. É isso. É. Mas e ninguém pensava numa Na época não tinha não existia agricultura. maldade nisso daí, né? Nenhuma maldade. Pois é, é. Então, o que aconteceu no Vale do Itajaí, por exemplo, foi um desmatamento brutal de toda aquela região. E tem, Everton, uma coisa lá que eu acho super interessante, que é a situação da cidade de Blumenau. Eu tenho comparado, porque se a gente olha a bacia do Itajaí, ela tem toda uma área com grandes encostas, com grandes desníveis, Isso. e essa área é assim, ó, assim, ó. É isso Você tem mesmo. isso aqui. A bacia corre Recebe. toda para esse canto aqui. Quando chega aqui, é Blumenau. Blumenau estabeleceu aqui, porque daqui para cá chegava de barco até Itajaí, até o porto. Então, os barcos iam até Blumenau, até essa área, e aqui descarregavam os materiais, assim como recebiam os materiais, então, um entreposto importante, Sim. com uma chave muito importante também para a história industrial de Blumenau. Sim. Porque esses É um pequenos rios que chegavam aqui davam energia hidráulica abundante, para exatamente nesta área de Blumenau, para tocar as é máquinas uma área de, do. de fato uma área de grande industrialização ali, é isso mesmo. Exatamente. Então, ali é um ponto que tem todo esse histórico. Interessante. Foi feito, então, um trabalho muito grande de conscientização, tentando aumentar especialmente a questão das áreas ripárias, né? Dos matas de galeria e coisas desse tipo, e também tentar manter a floresta em pé, onde ela ainda estava, e tentar aumentar isso aí, que seriam as maneiras mais interessantes, além de ajudar na infiltração da água, não só nas áreas de mata, mas também criando desníveis Sim. no terreno para que haja um barramento temporário dessa água que ajuda A infiltração, claro, né? na Infiltração, infiltração e, ao mesmo tempo, diminuir a velocidade a jusante, né, claro. da inundação. Claro, isso é uma mudança. Você vê, vocês estavam pensando nisso lá atrás, e isso hoje está começando a aparecer com mais força, porque as pessoas já perceberam que só trabalhar como drenagem, a gente vai ficar, vai ficar limpando o rio para sempre com assoreamento, né? E Pois é, né? E não vai botando a ter. culpa em quem joga o lixo no rio, né? Exatamente. E toda a culpa é só de quem. Exatamente. Né? Aham, Não enxerga o panorama geral, né? Então a gente tem que exato, mudar essa informação. Muito interessante, muito interessante. Eu estou completamente afinado contigo nisso daí. É uma luta nossa aqui para que as pessoas comecem a pensar a água como um todo, não simplesmente como resolver o exato. problema da água superficial, né? Que é o que a Aham. gente tem, né? Interessante. Além do aproveitamento da água da chuva, né? Claro, Também claro. cisternas, Aí tudo faz pequenas parte. barragens, todas essas Aí tudo faz parte, como você disse. barragens de localizar a água dentro do terreno e coisas desse tipo aí são importantes. Muito legal, muito legal. Você coordena aí em Santa Catarina o projeto Rede Guarani Serra Geral. A gente de hidrogeologia fala que que o Serra Geral só dá água em Santa Catarina, né? Brincando. Você poderia explicar para a gente a importância dessa formação aquífera, o que ela representa para a segurança hídrica do estado, né? E do Cone Sul em geral, e quais os riscos que ela enfrenta atualmente, por favor. Aham. Então, quando estava começando o projeto Guarani, o grande projeto Guarani internacional e etc.,
houve participação de um deputado estadual, não, deputado federal, mas catarinense, Hum, numa reunião lá em Foz do Iguaçu, em que foi tratada a questão do aquífero Guarani. E hum. ele veio muito preocupado e conseguiu influenciar algumas pessoas aqui, no sentido de apresentar um projeto de pesquisa do aquífero Guarani, para o aquífero Guarani. E conseguiu uma emenda parlamentar da bancada catarinense, isso em 2005, 2006, mais ou menos, É. conseguiu uma emenda parlamentar para pesquisa que seria inicialmente do projeto Guarani. Quando nós fomos chamados para auxiliar na orientação técnica desse projeto, o que nos chamou a atenção foi que para Santa Catarina, bom, que em primeiro lugar já havia um grupo, 2006, 2007, esse grupo estava em pleno exercício do projeto, do grande projeto Guarani, né? Sim, E nos chamou a atenção um trabalho que já havia sido feito pela CPRM no extremo oeste de Santa Catarina, demonstrando a importância do sistema aquífero Serra Geral, que são os basaltos que recobrem o Guarani. exatamente. Além disso, um colega nosso, Arthur Schmidt-Nani, estava terminando o doutorado dele, demonstrando a interrelação que existe, o fato de que, em muitas áreas do Serra Geral, a água que é utilizada pelos poços é uma água que vem do Guarani. Isso aí mostra que há uma interconexão entre o Guarani e o Serra Geral. Sim, E nós passamos então a considerar essa possibilidade que já fora apontado pelo pessoal da CPRM, passamos a considerar essa interconexão que é espacial, porque o Serra Geral está totalmente em cima do Guarani. isso. E ele representa a grande barreira, inclusive, contra a infiltração dos poluentes, contaminantes, etc. Esse projeto que existia para Santa Catarina, como você falou, não interessava. É, Por quê? Porque aqui o grande reservatório de água subterrânea que é utilizado em toda a região oeste do estado é o sistema aquífero Serra Geral, geral. É isso. que está na superfície, que não tem a mesma capacidade de produção de água por poço que tem o Guarani, mas só para ter uma ideia, Everton, foi feito o mapeamento hidrogeológico de Santa Catarina, foram cadastrados em Santa Catarina 7.500 poços. Desses 7.500, 50 usando água do Guarani e 7.450 usando água do Serra É Geral. geral. Então, qual é o nosso grande aquífero, sistema aquífero? O sistema que atende as pequenas cidades, que atendem os agricultores, as comunidades também rurais e etc., é o Serra Geral. Sim, Agora, isso não é só Santa Catarina, hein? Isso é também todo o noroeste do Rio Rio Grande do Grande do Sul Sul, é. e é em todo o oeste do Paraná. Isso só é obliterado pelo Bauru, em São Paulo. São Paulo, é. É verdade. E em São Paulo, onde está a nossa grande fonte, digamos assim, de informação, não dá muita bola para o Serra Geral. Mas para nós aqui, o Serra Geral é mais importante hoje, economicamente, do que o Guarani. Porque Embora o Guarani. Guarani continue sendo o grande reservatório estratégico que pode e deve ser utilizado, mas não é utilizado então de forma tão fácil. Deixa eu fazer só um adendo aí. Muita gente que assiste o nosso programa não é geólogo. Explica aí um pouquinho melhor o que que é o Serra Geral, o que que é o Guarani, quais são as espessuras que a gente está falando, que a gente está falando de uma coisa
para quem não conhece, gigantesco. Conta um pouquinho, É. só para o pessoal aprender. Então, bom, tem que começar então com uma definição simples de aquífero, né? Isso, Porque todo mundo já ouviu falar no aquífero Guarani. E quando a gente começa a conversar sobre o Guarani com as pessoas que não são da geologia, a ideia que tem é que o aquífero Guarani é uma grande lagoa que tem lá embaixo, exatamente. né? Mas aquífero não é um depósito de água, é uma rocha que contém água. Ou Exatamente. contém água, como no caso do Guarani, nos poros, entre os grãos de areia do grande deserto de Botucatu e etc., quer dizer, ou nos poros, ou então em fraturas De rochas. e mesmo em camadas intercaladas de materiais mais quebrados, de brechas, que a gente chama, ou Isso, então de áreas mais porosas de rocha basáltica, uma rocha escura, que é derivada de grandes derrames de lava que cobriram o deserto de Botucatu, que cobriram o que hoje é o sistema aquífero Guarani, já durante o período de abertura do Oceano Atlântico. isso. Quer dizer, quando abriu o Oceano Atlântico, ele abriu bom, não ficou um hiato ali no meio, né? A natureza não gosta do vácuo. Exatamente. Diz que a natureza tem horror ao vácuo. Onde tem um buraquinho, tem Preenche alguma de coisa alguma lá coisa, dentro. exatamente. Eu brinco com isso aqui em casa na geladeira, que às vezes eu abro um espaço para colocar um prato grande lá dentro, e quando eu vou ver, está cheio Até alguém de já pôs alguma potinho, porque não tem espaço vazio, por é aí. imediatamente Muito ocupado. bem, muito bem. No caso do Oceano Atlântico, que ocupou esse espaço que era criado com a separação entre África e América do Sul, principalmente, eram derrames de lava, derrames de basalto, que esse magma se formava no manto da Terra, subia e ia ocupando esses lugares. Nas bordas dos dois continentes, havia fraturas que também foram preenchidas por esses magmas, e uma grande parte deles depositou-se, então, como camadas de rocha, uma rocha densa, escura, mas com muitas fraturas, com muitos poros em alguns níveis e com intercalações também que são porosas e que acabam por servir como aquela rocha que contém a água nos seus Voltou. poros ou fraturas ou outros espaços vazios. Muito bom, muito bom. Nada como falar com alguém que tem a clareza para explicar as coisas. Muito obrigado, muito legal. É, vamos mudar um pouquinho de assunto. Fala do livro Águas Subterrâneas, um Patrimônio Catarinense. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouco para a gente aí o que a gente pode encontrar nesse livro. Então, o nosso projeto da Rede Guarani Serra Geral, ele acabou assumindo, graças aos recursos desse projeto, acabou assumindo uma proporção relativamente grande aqui em Santa Catarina. Teve uma fase que nós tínhamos mais de 60 doutores e mestres, etc., trabalhando nesse projeto. E, além disso, cada um desses com seus alunos, seus estudantes, etc. Então, houve uma produção muito grande de informações sobre o sistema aquífero Serra Geral, mas também teve um grupo que era ligado ao direito, por exemplo, que passou a estudar essa questão muito debatida sobre os aquíferos transnacionais. Sim, E no caso, nosso caso do Serra Geral e do Guarani, que são transestaduais também, sim. e nem todos os estados têm o mesmo nível de controle
sobre Verdade. os seus aquíferos, né? Além do pessoal do direito, pessoal da química trabalhou muito na qualidade da água subterrânea, mas também trabalhou na qualidade da água dos principais rios aqui de Santa Catarina. Então, nós obtivemos informação sobre o rio Tubarão, sobre o rio do Peixe, sobre o rio Canoas, sobre o Chapecó, sobre o Jacutinga, rios que estão na área de ocorrência do sistema aquífero Serra Geral e, consequentemente, do Guarani que está embaixo dele, né? Sim, Bem, essa informação toda, ela consta de relatórios que a gente colocou, de centenas de artigos, mas isso tudo não assume uma divulgação muito grande, né? é verdade. E teve um momento em que houve uma junção com um fotógrafo nosso de Santa Catarina, o Antônio Mafalda, e o Mafalda tem uma coleção de fotos maravilhosa sobre a água em Santa Catarina. Olha que legal. Ele sempre se dedicou à questão da natureza e tem uma coleção imensa, um acervo gigantesco de. E o Mafalda conseguiu que um deputado patrocinasse um livro para ele mostrar suas fotografias sobre a água. Só que nesse momento, quem foi encarregado do projeto nos chamou do nosso projeto também para dar uma consistência mais científica ao Pro- trabalho. E nós conseguimos, então, nessa época, com a ajuda também da Imara Stahlbaum, que é a esposa do Mafalda e que é uma jornalista muito experiente, nós conseguimos que ela assumisse a edição do livro com as nossas informações. E passamos, então, as informações do projeto da Rede Guarani Serra Geral para a Imara e trabalhamos em conjunto com ela e acabou saindo um livro que é belíssimo. Eu falei para a Bruna, sua colega, que o único problema do livro é que ele é tão bonito que as pessoas pegam o livro e vão Não folheando e olhando leem. as fotografias e não leem o texto que a gente vê. Então, mas eu sei que muita gente acaba por ler as informações. Então, nós reunimos ali as principais informações de uma forma, como passou por essa jornalista, de uma forma o mais inteligível possível para todas as pessoas, sobre a origem do sistema aquífero Guarani, a origem do sistema aquífero Serra Geral, sobre a importância dele, sobre as principais características, assim como os demais grandes aquíferos de Santa Catarina, porque isso é uma outra questão que eu acho que a gente tem que tocar. Com a propaganda que foi feita do Guarani, acabou que Livro. Guarani virou sinônimo de aquífero. Exatamente. Então, quando a gente diz, aqui na ilha de Santa Catarina, nós temos um aquífero muito importante aqui no norte da ilha. Aí a pergunta, mas tem Guarani lá? Não, não é Guarani. Agora, É um outro depósito de areia em que a água está nos poros, portanto é um aquífero, e é o aquífero dos ingleses, não é o aquífero e exato. coisas desse tipo. Então, mostramos ali também Que que há legal. inúmeros outros aquíferos no estado de Santa Catarina, e por isso demos esse nome aí de patrimônio. E não podemos nos furtar a dizer que é um patrimônio catarinense, porque é, na verdade, um patrimônio da humanidade, mas já que o deputado havia influenciado nisso aí, nós tivemos que colocar, é um patrimônio de Santa Catarina. Mas não deixa de ser. É um subconjunto, vamos dizer assim, vai. Não É tem isso mercado aí, grande isso é isso daí. aí. Faz parte. Não Bom, tem. o livro é disponível em e-book
A gente vai deixar o link para o pessoal acessar aí, pode deixar. Isso, o link a gente pode colocar aí para que possam acessar. E Ótimo. realmente vale a pena olhá-lo, mas também vale a pena para quem tiver interesse Lê. ler as explicações. Elas são, é, na medida do possível, a gente colocou de um jeito que qualquer pessoa com um mínimo de interesse pode ler e entender. E ali estão também algumas das principais conclusões, digamos assim, do nosso projeto da Rede Guarani Serra Geral. Muito legal, parabéns aí. Bom, fala aí do documentário o Água Vida, né? Que ele mostra uma crise hídrica, né? E uma crise, mais do que crise hídrica, uma crise civilizatória. Como é que, a partir da sua experiência com a geologia, com a análise ambiental, como é que você interpreta esse, essa expressão que está usada ali? A gente está realmente diante de um esgotamento dos modelos de relação com a natureza ou não? Sem dúvida nenhuma, né, Everton? Nós estamos numa situação cada vez mais complexa, de relação com a natureza. O- não tem como escapar de que o sistema capitalista, baseado na competitividade, baseado na tentativa de amealhar cada vez mais recursos e juntar cada vez mais fronteiras, e de explorar cada vez mais intensamente a natureza. Isso aí, não só por quem desmatou para fazer o seu sua área agrícola, mas também para quem desmata para a produção de minérios, Sim. né? E para quem utiliza a água também para de tantas formas, uma delas a própria irrigação, que é o principal uso da água hoje, né? Todas essas formas agora está na moda falar em explotação Ah, da sim. água, É. já que exploração seria só a busca Só pesquisa, só pesquisa, exatamente. exato, né? E o consumo seria essa tal de explotação da água e dos recursos naturais, fez com que a gente chegasse num ponto em que, eh, bom, isso já foi mostrado em 1970, naquele livro dos limites do crescimento, aquele clube de Roma Sim, que chegou à conclusão de que ou nós usamos os recursos naturais de uma forma mais inteligente, mais lógica, ou então não haverá recursos para serem usados pelas gerações futuras, que criou a famosa definição de sustentabilidade, né? Então, essa definição de sustentabilidade, a origem dela foi a preocupação com a crise mundial de matérias-primas que estava se avizinhando por causa desse uso desmesurado das coisas naturais, né? E o que acontece é que, dentro do nosso sistema, o que acabou dando vez a uma utilização cada vez maior desses recursos, não só voltados para o bem-estar das pessoas, mas principalmente voltados para a acumulação e para um consumo que nem sempre também é um consumo necessário. que interessa, digamos assim, para a maior parte da população, né? Nós vemos, por exemplo, o que se usa de aço e de combustíveis fósseis, de carvão, etc., para produção de armamentos, produção de armas, Sim, etc., que chega um ponto em que se é obrigado a ficar criando guerras aí para para poder gastar ter, essas, para justificar. porque isso também tem prazo de validade, então tem que ser utilizado, né? E nós vemos isso hoje ainda com muita tristeza, né?
o que está acontecendo em muitas partes do mundo Sim, com essa exploração. verdade. Então, o que as pessoas que estão trabalhando essa questão, entre elas, eu gosto muito de citar duas figuras fantásticas. Uma delas, o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, que trabalhou muito conosco e que nós aproveitamos muitas das falas dele neste Água Vida, que é esse documentário, é um documentário de 25 minutos, é mais ou menos tranquilo para olhar, né? E o outro que é, digamos assim, um dos grandes, cuja contribuição teórica é muito grande nessa questão, que é o Henrique Leff. E o Henrique Leff, amigo nosso e amigo do Carlos Walter, ele tem dito que o que é necessário a gente fazer hoje é uma reapropriação social da natureza. O que será que ele quer dizer com isso? Uma reapropriação social da natureza. Ou seja, nós temos que fazer com que a natureza seja reapropriada para o bem-estar de toda a humanidade. E não só uma apropriação capitalista da natureza, porque com essa apropriação capitalista da natureza, cada vez mais um pequeno número de pessoas detém recursos que não são utilizados para o bem-estar dos outros seres humanos, né? Interessante. Então, até há uma colocação interessante aí que eu acho que digamos assim, a essência do capitalismo é a competição. E a essência da natureza é a colaboração. Porque é graças à colaboração entre todos os seres vivos e também as plantas, as rochas, etc., é que é possível a nossa existência, né? Nós mesmos temos dentro de nós bilhões de organismos, pequenos organismos aí, micro-organismos, que são responsáveis pela nossa existência A e nossa sem os quais a gente não teria a menor condição de sobreviver, né? funcionaria, exatamente. Então, essa reapropriação social da natureza, ela seria se olhar para a natureza como algo que tem que ser utilizado para o bem-estar de toda a humanidade, não apenas de alguns mais ou menos aquinhoados. Muito bom, muito bom. Então, bom, a gente está chegando perto do fim. Vou fazer uma pergunta final para você aqui. Como é que você vê o papel das geociências na formulação de políticas públicas para a gente ter prevenção de desastre, adaptação na gestão da água e mudanças climáticas? Como é que você vê isso? E a gente, nós, os geólogos, nós estamos respondendo à altura das nossas demandas? Bem, para começo de conversa, não podemos achar que nós vamos resolver o problema do Não, mundo não, também, não, né? não, não vamos, não vamos. Com Até aí não certeza vai não. dar. Vamos ajudar, vamos ajudar. Mas como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente Isso. pode ajudar? Eu Melhor. acho que, de certa forma, eu já coloquei algumas pistas, digamos assim, Isso. do que é que a gente Verdade. pode fazer, né? Podemos ajudar, basicamente ajudar, numa utilização da natureza de uma forma mais colaborativa e menos competitiva. Nós podemos tentar. Bem, tem sido feitos, por exemplo, no caso das cidades, mapas de segurança da cidade, da segurança hídrica, Sim, mapas de áreas instáveis, área de né? risco. E nós temos buscado cada vez mais o entendimento do papel da água em todas essas circunstâncias, né? Eu costumo falar muito na água como uma molécula que tem polaridade, e essa polaridade faz com que haja atração
entre as moléculas da água. Isso. E, ao mesmo tempo, essa polaridade faz com que a água seja o solvente universal, né? Ela consegue dissolver todas as substâncias. Então, ela é super utilizada por nós, no nosso organismo, pelas plantas, para fazer a fotossíntese, e por todos os organismos, afinal de contas, né? Então, acho que nós nos voltemos cada vez mais, e nesse ponto eu queria salientar o papel de vocês, o seu pessoalmente como professor Água, e o papel do Instituto Água Sustentável também, chamando atenção para o fato de que o uso da água tem que ser responsável. Não só naquela história de fechar a torneira quando escova os dentes, mas principalmente os usos mais gerais da água têm que ser responsáveis. Concordo. E o restante da natureza depende basicamente dessa natureza. Como nós dependemos da floresta amazônica para fazer os rios voadores que vão irrigar aqui os nossos aquíferos do sul É e verdade. sudeste do país, né? E acho que a compreensão que os geólogos têm desses fenômenos ela é super importante para ajudar na escolha das melhores opções que os nossos políticos e cada vez mais os nossos homens do capital que estão comandando nossos políticos têm as decisões certas a respeito dessas questões. Agradeço muito a sua participação, Chaves. É sempre um prazer te ouvir. Muito legal, muita informação. Você é uma forma de apresentação muito agradável. É sempre legal ver suas palestras. Eu te acompanho de longe, né? Mas você sabe que tá sempre no meu horizonte, né? A gente vendo. Fiquei feliz demais que você conquistou a Bruna também agora, né? Muito legal. E a gente vai, Ok. nós vamos trabalhar assim, vamos fazer alguns trabalhos aí em Santa Catarina, se tudo der certo. E se a gente puder ficar próximo, vai ser um prazer adicional poder trabalhar junto, tá bom? Eu agradeço demais sua participação. Por favor, só suas considerações finais. Eu admiro muito o trabalho de vocês e terei todo o prazer em contribuir com qualquer iniciativa que vocês possam ter por aqui. E também a gente continua trabalhando o projeto Rede Guarani Serra Geral. No momento, ele está sem financiamento, Sim? mas nós continuamos formando pessoas que têm preocupação com essas questões, e isso aí faz com que a gente esteja sempre trabalhando na universidade. Muito legal, Quero já dar um falei. abraço para a Bruna também, que nos acolheu tão bem lá em Chapecó, e quando tivemos um trabalho muito interessante lá na Arquidiocese de Chapecó. Isso mesmo, isso mesmo. Legal. Só repito, vou seguir seu modelo aí. Você é um exemplo de trabalho, de professor, de pessoa. Então, eu pretendo continuar seguindo aí. Se você não ficar com nenhum problema em relação a isso, vai ser um prazer, tá bom? Vamos Obrigado, junto. Caio. Valeu, Everton. Muito obrigado, hein? Obrigado, seu abraço. Tchau.